Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso o salmista, utilizando uma imagem bonita, diz: as ervas murcham, as flores secam, mas a palavra de Deus existe desde sempre e permanecerá para sempre. É unindo-nos a Jesus, através da sua palavra, que nós também nos tornamos eternos. Por isso vamos escutar com bastante atenção a mensagem da palavra de Deus dirigida ao nosso coração, com esta convicção de que a palavra de Deus transforma a nossa vida. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a abrir o seu coração com toda a humildade do seu ser. Deixar que esta semente da palavra possa encontrar um solo fértil na sua vida, que ela cresça e que ela produza muitos frutos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares? Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, uma bonita página do Evangelho que é colocada diante de nós no dia de hoje. É importante a gente tomar consciência. Jesus está se dirigindo especialmente aos seus discípulos. Está dando as orientações precisas de como os discípulos devem realizar o seu apostolado. E aqui, Jesus oferece um caminho, ajudando os discípulos a compreender que aquilo que é o seu destino será também o destino dos seus seguidores. O Evangelho começa com essa expressão: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. É importante este princípio do Evangelho. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. É importante a gente sublinhar este acima. Quem decide pelo discipulado deve ter a coragem de percorrer os mesmos passos do mestre. Quem decide servir ao Senhor deve ter também disposição de passar pelo mesmo caminho. Não é superior. Portanto, com isso, Jesus está ensinando os seus discípulos que, se o seu caminho foi o caminho da abnegação, o caminho da cruz, o caminho da entrega de si mesmo, este também deve ser o caminho dos seus discípulos. Eles serão incompreendidos, serão perseguidos, mas devem ter esta força, permanecer firmes. Cristo está presente com eles e não desistir. O servo não é maior do que o Senhor, nem o discípulo maior do que o Mestre. Isso nos faz lembrar
daquela expressão de Jesus lá no lava-pés, quando Jesus diz: se eu, que sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, deveis fazer também vós o mesmo, lavando os pés uns dos outros. Portanto, aquilo que faz o mestre, o discípulo também deve fazer. O discípulo não é maior do que o mestre, nem o servo maior do que o seu Senhor. O caminho de Jesus deve ser também o caminho dos seus discípulos, dos seus seguidores. E depois diz assim o Evangelho: se chamaram Beelzebul, o chefe da casa, que não dirão dos seus familiares. Jesus entende que ele e seus discípulos formam uma família, e ele é o chefe da família. Se o chefe da família foi tratado desta forma, como exigir que os demais membros da família não sejam assim? Por isso, quem decide seguir Jesus, fazer parte da sua família, precisa suportar tudo aquilo que Cristo suportou ao longo da sua vida. Não nos esqueçamos, não é o discípulo maior do que o mestre e não é o servo maior do que o seu Senhor. Basta que o discípulo seja como o mestre e o servo como o seu Senhor. Portanto, como é Jesus, devemos ser cada um de nós. E depois Jesus vai falar da coragem para o anúncio do reino de Deus, encorajando os seus discípulos a ter esta audácia missionária. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. Não tenhais medo, meu irmão e minha irmã. O medo impede o apostolado de acontecer. Não só naquela época, mas também hoje. Se a gente não supera o medo, a gente não consegue ser fiel à missão do anúncio do reino de Deus. Por isso vamos verificar se nós também, muitas vezes, não deixamos o medo tomar conta do nosso ser. Não tenhais medo. É esta a expressão de Jesus aos seus discípulos. E o Evangelho continua dizendo, diante dessa dimensão: o que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Jesus está dizendo que os seus discípulos, depois de fazerem a experiência do Cristo crucificado e ressuscitado, devem ter audácia para proclamar o Evangelho, com coragem a todos, de cima dos telhados, para que chegue aos ouvidos de todas as pessoas. Como nós estamos empenhados neste serviço do anúncio do Evangelho, o anúncio do Evangelho a todas as pessoas, sobre os telhados, fazer este anúncio corajoso do Evangelho. E mais uma vez, Jesus repete esta questão do medo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui Jesus aponta justamente para essa dimensão de não trair os nossos ideais. Eles podem até matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. O mais triste, meu irmão, é quando nós permitimos que seja danificada a nossa alma. Por isso é preciso que a gente tenha consciência de tudo aquilo que a gente faz e daquilo que a gente deixa de fazer, sempre sendo fiéis a Deus, porque deste modo podem até matar o nosso corpo, mas não podem destruir a nossa alma. Por isso tomemos o cuidado para perceber se muitas vezes a gente não está querendo salvar simplesmente o corpo e com isso destruindo a nossa própria alma. O Evangelho é muito claro, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E insiste nessa dimensão. Temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo na geena. E diz Jesus: não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai na terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, mais uma vez repete Jesus, não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Se Deus cuida até mesmo dos pardais, quanto mais não cuidará de cada um de nós, que somos filhos e filhas do Pai Eterno. Portanto, não devemos deixar que o medo tome conta do nosso ser e nos impeça de realizar a missão que o Senhor nos confiou. Jesus repete neste Evangelho várias vezes, não tenhais medo. Não deixemos que o medo nos impeça de realizar a missão. E aí o Evangelho se conclui dizendo: todo aquele, portanto,
que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei para ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. E nós acolhemos Jesus, declaramos e testemunhamos a Jesus ou o renegamos, Jesus, diante dos homens? O Evangelho é claro. Se nós o declaramos, o testemunhamos diante dos homens, ele também vai dar testemunho diante do Pai de cada um de nós. Mas se o renegamos aqui diante dos homens, também seremos renegados diante do Pai. Testemunhemos a Jesus com nossas palavras e com nossas ações. Com o coração agradecido, estamos concluindo mais este momento de oração à luz da Palavra de Deus, onde por várias vezes Jesus insiste com os seus discípulos: não tenhais medo. Que nós também sejamos encorajados diante desta mensagem do Evangelho, sejamos audaciosos com a missão que o Senhor nos confia. Ele quer contar com cada um de nós e precisa da nossa abertura e da nossa disposição. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de escutar as palavras de Teu Filho Jesus no Evangelho que foi proclamado. Te pedimos a graça e a força do Espírito para que saibamos fazer destas palavras história na nossa história, que sejamos encorajados e audaciosos no anúncio do Evangelho, com a plena confiança de que Tu estás sempre presente em nossa vida, que Tu nos dás força e nos ajudas a ser fiel ao projeto que nos revelaste. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.